Seja bem-vindo ao canal Júnior Gameplay. Rapaziada, o vídeo de hoje vamos estar falando aí sobre builds, sobre algumas coisas legais aí que eu tenho pra mim que você não é ruim, cara. Você não é ruim. Você só não sabe montar sua conta ainda bem. Você só não tem o equipamento correto. Você só não tem a máquina legal pra você ter o desempenho máximo desse jogo. Esse jogo, rapaziada, é status. Não é que nem um FPS aí, um CS que você vai precisar de um monitor aí, sei lá, no mínimo de 200 Hz aí para entrar no competitivo. Mas é um jogo que você precisa se atentar e às vezes também a sua máquina ela ajuda muito, né? Óbvio que se trava você perde o tempo de resposta. Exato, mas eu não tô falando do celular potente ou não, porque o WS é um jogo muito comum e muito querido pela comunidade, por ser um jogo muito leve, né? O que eu vou falar, rapaziada, é justamente isso, é o PC versus o celular, né? Rapaziada, na minha opinião, isso muda muito, né? A gente vai falar sobre build, sobre isso, né? Sobre o aparelho celular e o PC, que tem pessoas que falam pra mim que não muda nada, que consegue jogar melhor no celular do que no PC. Isso é porque nunca jogou no PC, ou não pegou a visão ali e tal, de como que joga. Porque o tempo de resposta, cara, não tem como. Simplesmente é absurdo o tempo de resposta. Você não tem delay, se você... Aí você vai ver a pessoa é o que? Sei lá, é um seeker, né? Monodedo ali, não precisa de usar skill nem nada. Daí geralmente essas classes que são mais fáceis de jogar, né? Até mesmo um BD, que é fácil, BRB, essas classes aqui, tipo, você vê que não é muito difícil jogar, né? Agora você vai pegar um Priesh, um Druida, isso muda pra caramba. Eu acho que o único cara que eu vi que jogava pra caramba no celular, que jogava assim, representava, mas conseguiu, acho que dar um desempenho, um pump maior, foi o Mael, cara. Eu vi os vídeos dele ali jogando pelo celular e tela em pé assim, que eu ficava assim, mano, esse cara é psicopata, velho. Então aí, tá aí, sensei aí eu respeito demais, o Mael, né? É o sensei que eu falo. Então, mano, bom, primeiro ponto que eu queria começar, rapaziada, eu queria começar sobre o aparelho celular e o PC, né? Dar alguns exemplos aqui. Se eu apertar a tecla, né, para quem nunca jogou no PC, né, você tem a opção aqui de escolher o Alt ou o Ctrl, né? Daí eu sempre uso o Ctrl porque já tô muito acostumado, certo? Então aqui, eu quero jogar, eu tô no stun do lock, apertei Ctrl, certo? Se eu apertei Ctrl, automaticamente a skill que eu utilizar, ela vem pra mim, certo? Óbvio que essas skills aqui que você tem que usar num personagem, elas não vão pra você, isso é fato. Mas skill de buffs, assim, você vai conseguir usar em você. Imagina que eu estou num stun do lock e, mano, teria que ter aqui pra testar. Mas eu tô stunado e eu simplesmente aperto aqui. O tempo de resposta é absurdo, porque imagina, eu posso ficar clicado no Ctrl e no E automaticamente, em alguns milésimos de segundos, quando eu for solto do stun, ele vai me soltar. Se caso eu estivesse aqui, vamos supor, stunado, essa skill ela ia estar sendo clicada em milissegundos, tipo, pá, 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 pá. Vocês iam ver que ela tá aqui, ó, só clicando, entendeu? Por quê? Porque, mano, eu tô com o dedo aqui, ó. Eu tô com o dedo aqui, ó. Lá, ó. Já vai soltar. Isso aqui pode ser a internet, que tá ó, uma merda ali. Você já vê que a internet tá uma merda, né? Minha internet ultimamente tá igual a do Coutinho lá. Que eu fiz, desgraça? Diferente do aparelho celular, né? Você vem aqui, ó. Você usa muito rápido tudo. E você tem a vantagem de ter o mouse aqui, ó. Inclusive, umas coisas que eu ensino pro pessoal ali, o pessoal que eu fico em call ali, que eu falo, mano, ó, você quer ver como que dá 2 hits ali? Clica sem parar. Peraí, ó. Você clica sem parar e você usa isso aqui, ó, porque eu tiro o marcador de damage, nem isso, eu sou imprestável. Que vídeo ruim, meu Deus. Já volto, vou botar o marcador de damage aqui. Voltei. Ó, isso aqui, rapaziada, é isso que eu tô falando, ó. Se você clicar igual um louco aqui, ó. E cadê o dano duplo? Calma, não funcionou porque eu não cliquei, ó. Você pegou a tag, você vai clicar igual um louco, ó. Ele vai sair primeiro o hit básico. E isso ajuda em que o mago, né? Isso ajuda em que, ó. Primeiro hit básico e depois vai sair skill. Porque você tá clicando igual um maluco e primeiro vai contar o hit básico. Isso ajuda em que? Caso você tenha essa skill aqui, você vai ativar a skill da cura do mago. Isso é muito importante pra mago, né? Se você tem a skill... É porque eu tô aqui, eu não tô com talento, né? Vou botar o talento aqui, vocês vão ver que vai ativar bem legalzinho ali.
Então se você tem aqui essa skill, ela vai sempre pegar... Primeiro, ó, cliquei igual um maluco. Antes de soltar a skill, ó, ela vai soltar o hit básico. E aí isso é muito importante, principalmente se você é um ranger, né? Porque o hit básico do ranger, ele é muito forte. Muito forte o hit básico do ranger. E aí você consegue meio que soltar 2 hits. No celular, esquece. Você não vai fazer isso aqui. Mas nem que você tivesse... Cara, não existe, tá ligado? Então assim, nesse ponto já é maior, tá ligado? A diferença. Mas no sentido de tempo de resposta é absurdo. Então, rapaziada, o que eu falo? Quer ter uma boa jogabilidade? Não importa se você tem um melhor personagem do game. O meu paladino na época, é por isso que eu falo que tem pessoas que vai falar, vai defender o aparelho celular, mas os caras tem umas contas absurdas. Inclusive o maior se lembra dessa época, me chamava pra blocar, às vezes eu falava, mano, eu tô no aparelho celular, eu tô no trabalho, eu não vou conseguir, mano. Eu ficava meio inseguro, porque, pô, mano, eu sabia que, pô, meu pala era forte pra caralho, mano. Tipo, se eu, era só que usar o grilhão, pula ali, uma curinha, pá. Aquele tempo pala dela era roubado pra caramba, né? Hoje em dia tá merda. Mas, mano, tipo, era muito fácil jogar, entendeu? Muito fácil jogar. Até pelo celular eu conseguia jogar, até dar uma jogadinha ali no trabalho, mas, mano, eu só me sentia seguro no PC. Tipo, era tanto X1, eu não aceitava quando era no celular, porque eu sabia que eu ia tomar um sacode ou eu não ia conseguir desempenhar, mano. E eu era muito competitivo, sempre fui muito competitivo. Eu falei, mano, não vou aceitar esse X1 agora. E os caras, não sei o que. Quando eu estiver em casa, eu aceito esse X1, não vai X1. Enfim, é uma coisa que muda muito, mano. Essa questão do aparelho celular e para o computador. Por que eu tô trazendo isso, mano? Porque pode ser que a Ingrine consiga criar algo novo. Uma vantagem pro aparelho telefônico que possa chegar a igualar isso. É porque tem muitas pessoas que não conhecem essa desvantagem. Porque nunca jogou no computador, né? E aí, pô, tá de boa. Mas não, o cara tem uma vantagem enorme em cima de você. Eu conheço uns caras aí, mano, que Deus me livre. Eu sempre assemelho, mano, eu sempre falo em cal pra todo mundo. Cara, você joga bem, mas você não tá no seu auge, mano, que você não joga no PC. E eu falo isso e os caras, não, que eu não sei o que. Mano, e eu brigo com isso e eu vou continuar batendo essa tecla, mano. Você joga bem, mas você nunca vai desempenhar o seu máximo na sua classe se você não pegar uma porra de um computador, mano. Porque isso aqui é uma vantagem do caramba. Tem alguns que utilizam, eu não sei, eu acho que deve ser o como que é o nome? Da Steam. Aí eu acho que a Steam, você usa os dedos aqui da lateral. O que te dá desvantagem de você não ter que usar o mouse. Você não usa o mouse, né? Eu não sei se é isso, porque eu nunca joguei. O meu sempre foi no Q, no W, no R. Então assim, ó, tô no Ctrl aqui e já tô soltando as skills. E já tô com o mouse solto aqui pra jogar, né? Se você utiliza o teclado ali, você tem que usar os números laterais pra poder jogar. Daí já é uma desvantagem, você não usa o mouse. Mas, cara, aqui no próprio aplicativo do WS é uma vantagem enorme o computador, né? Isso aí que eu trago pra você é uma melhoria, faz parte do vídeo, né? Que é o primeiro ponto que eu acho que vai diferenciar sim. Não importa se você montou a melhor conta do jogo, se você não tiver isso, você não vai desempenhar muito bem. Agora, se você é um Seeker, você não precisa disso, né? Mas mesmo assim, cara, ajuda, entendeu? Ajuda você a pegar o target mais fácil. Imagina, você tá lá, você quer pegar o target do boss e você tá dedando lá. Seu dedo é mais rápido do que um clique do mouse, pô. Tá ligado? Então, eu acho que nesse ponto, mano, o computador ele é 1000 vezes melhor, né? Primeira coisa que eu monto quando eu vou montar o meu chá é as relíquias, certo? Porque a relíquia, mano, ela é uma parada muito importante ali, num quesito que as pessoas elas negligenciam essa parte, mas ela faz muita diferença no todo. Você pode ser muito bocado, mas se você não tiver as relíquias legais para os teus personagens, as que forem melhor. Por que eu não posso dizer qual é a relíquia que você tem que usar no seu personagem? Porque, mano, a relíquia, ela é volátil também. Ela vai de acordo com seus books. Essa é a minha PvE e você vê aqui, ó. Tem algumas relíquias que podem não ser as melhores para um player, para a realidade dele, é por isso que você tem que estudar qual que é a sua realidade. No caso, falar um pouco dessa relíquia, ela faz com que você dê um atordoamento baseado aqui, ó, na porcentagem, certo? 3 segundos. É bom pro mago? É muito bom pro mago. E aí você vai ver, ó, antigamente não tinha essa opção. Aí você vai ver quais são as suas opções. Bom, eu tenho essa daqui que é o inútil, que ela só meio que trava o cara, mas não tira skill dele nem nada, só meio que para ele no local. Ele pode usar o inobre se for um mago, pode simplesmente fugir fácil.
Não sei se é a sua realidade usar envenenamento, mas às vezes sua build, seu personagem, ele já usa envenenamento, você pode combar, mas você já tem esse aqui também, que é uma espécie de envenenamento, então você tem que ver qual que é a sua realidade, né? E essas relíquias eu vou estar mostrando as minhas pra vocês. Não quer dizer que tá as melhores, até porque tem relíquia é uma coisa cara, não é barato também. Você tem que dar um investimentozinho legal nas relíquias, certo? Então aí você vai clicar, você vai estudar seus books. Quais books você tem? Quer um exemplo prático que eu falo que relíquia vai se basear nos seus books? Essa relíquia que eu utilizo, ela adiciona 40% do efeito da habilidade quando é usada sobre efeito fúria. Se você tem book de fúria, se você linka fúria no seu peito, se você tem esse status mais facilmente ativado no seu personagem, cara, é muito bom. Por quê? Porque ela vai aqui na armadura solar, vai na cura do paladino, vai na cura do druida, do xamã. Enfim, é uma relíquia muito roubada que tem essa opção da fúria e tem a opção de quando você baixa o HP. Ela tem essas duas versões, que é a mesma coisa, né? Ela vai aumentar 40% do efeito. Para o paladino, pode ser mais vantagem o do HP. Eu utilizava essa antes. Eu não sei se saiu agora essa daqui, de alguns anos pra cá, porque eu não me lembro de ter visto ela, porque eu utilizava a que era quando baixava HP, certo? Isso 2019, 2020, 2021, que era o tempo da época que eu tinha meu paladino ali, até 2023 ali ainda tinha ele, antes de desfazer dele. E aí essa relíquia, ela é muito interessante, porque imagina, cara, eu curava na época 11k. Eu vou procurar essa print e vou colocar pra vocês. 11k com ela. E os caras ficam, não é possível, o paladino tá muito roubado. Só que aí os paladins não conseguiam curar isso. E aí falaram, é porque isso que é roubado, isso aqui. Mas é relíquia, mano. Simplesmente relíquia. Um dos caras que sabia como é que funcionava ela era o Kerberos, né? Inclusive botou no cacique dele lá, absurdo, mano. Tá ligado? A gente até comentava em cal essa parada aí da relíquia que era absurda. Que eu mostrei pra ele, né, que essa questão da relíquia que fazia o efeito da skill disparar. Aí metia o crítico no meio. Aí o crítico, mano, aí você imagina, porcentagem, castelo, pote cura, crítico. Mano, isso era absurdo. Era 11k e aí você tava lá, vou matar o Júnior. Pum, 11k. Aí, cara, nem tinha HP pra toda a cura, né? Enfim, relíquia é muito importante. Você tem que estudar seu personagem, seus books. Build, muito mais importante, porque a build é o meta, certo? Essa aqui é a minha build PvE. Se vocês quiserem um próximo vídeo eu mostro minha build PvP pra vocês, né? Build PvP é uma coisa muito pessoal, né? Porque ela envolve muitas coisas. Inclusive no tempo do meu paladino eu tinha minha build pessoal que eu não passava pra ninguém, mano. E uma das coisas que tinha na build no tempo era porque hoje em dia é tudo muito fácil, mano, tá ligado? Antigamente tinha todas as estratégias, você não tinha todos os slots aqui desbloqueável dos books, né? De skill, certo? Você tinha que às vezes tirar skill, no meu caso teve que tirar skill pra pôr book. E aí você tinha que escolher qual que você tirava, era muito mais complicado, hoje em dia é muito mais fácil, né? Então assim, vai evoluindo conforme o meta. E aí você vai ver aqui, ó, builds hoje tá muito mais fácil. Então você vai montar aqui sua build conforme as suas necessidades da classe, pô, tipo, e os seus books também. Você tem que analisar isso. Quais que são as skills que estão no meta, ó. Aqui foi buffado, né? Você tem a cura aqui do mago. E aí você vai estudando isso e vai com certeza melhorar o seu personagem, né? Aí você comba um computadorzinho aí, né? Tem que ter, como eu falei na primeira parte, eu acho muito importante. Você melhora as suas relíquias e você bota uma build muito top, cara, tu vai ser uma diferença na arena, entendeu? Às vezes seu personagem, você olha e fala, mano, mas eu tenho muito book. Eu já vi muito player com muito book e deu ganhar do cara tendo menos book que ele, inclusive nesse mago. E aí você fala, o que é que tá acontecendo? Mas é basicamente isso, mano. O cara que está lá, ele não tá sabendo aproveitar bem o personagem dele. E aí qual que é o combo principal? Ó, mais outra coisa também que eu falo que é pra atingir o auge. Qual que é o seu alvo? Qual que é o alvo da classe? Eu falo, mano, eu uso sempre o talento aqui, né? E uso geomancia. Posso usar o magia secreta, mas o meu nem tá upado ainda, né? Pra você ver. Posso. Eu não testei ainda com ele, vou testar mais pra frente. Mas, por enquanto eu uso geomancia porque eu acho que pra mim, na minha classe, é o meu auge, né? E aí eu boto minha build com geomancia, né? No PC,
com as relíquias PVP, com a build PVP, tudo bonitinho, e eu falo, mano, esse é o meu auge. E outra coisa também, mano, você vê que o buff é muito importante. Antigamente não era tão importante. Quer dizer, antigamente era muito mais importante do que hoje, né? Hoje em dia você tem muito mais buffs que antigamente, né? Hoje em dia, mano, olha isso, velho. Você pode usar isso aqui que você vai ficar amassando, tá ligado? Você pode usar isso aqui, ó. Que no meu tempo era muito raro questões de buffs. E aí você tinha, às vezes era buff simples assim, ó. Buffs, né? Que era tipo buffzinho assim, bem paiazinho, entendeu? Então era poucos os buffs assim, os outros que era bom era caro, né? Você vê que um buff desse aqui já naquela época lá era muito roubado. Hoje em dia já não é tanto assim, roubado e tal. É legal você combar ali e tal, mas enfim, você tem tantas possibilidades hoje em dia. Mano, olha esse pergaminho, velho. 107 de ataque. O que é que eu falo pra você? Qual que é o buff que eu uso pro mago? Aí você vai usar porcentagem, sendo que o seu personagem ele já usa porcentagem aqui. Não, você não vai usar porcentagem. Você vai usar dano real. Por quê? Porque você tem bastante porcentagem. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Só pra você entender, ó. 20% de porcentagem. Quanto que eu vou ficar lá de ataque? Bora ver aqui, ó. Na prática. 1352. Ó. Repara que tem um buffzinho ali ativo do personagem. Vamos meter um buff. 1198. Que é o buff do pet, né? Que tá ativo. Agora vamos ver com esse buffzinho aqui, ó. Só pra vocês terem noção a diferença que é, ó. Ó, sem o buff do pet, né? 1261. Você viu que a diferença absurda? Olha lá, ó. Absurdo. Por quê? Porque você tem porcentagem. Daí você fala, ah, mas o Ranger, ele usa tudo competidor. O Ranger compensa, por quê? Porque o Mag, ele usa 10% de porcentagem. Aqui ele tem 15% de porcentagem. Os acessórios do Ranger é 6% de porcentagem, né? E aí não compensa a porcentagem pro Ranger. E acaba que é melhor ele pegar competidor, porque se ele for usar na porcentagem não vai dar. E você pode colocar lá na calculadorazinha do WS que você vai ver que vai dar na mesma. O que eu tô falando aqui, né? Então, porcentagem não é dano. Porcentagem, como já se diz, é uma porcentagem. Ela vai trabalhar junto com o seu dano. Então, quanto mais dano você pôr, mais dano você vai pegar aqui. Então, se você é uma classe que usa bastante porcentagem, né? Tipo mágico, usa o dano real. Não usa porcentagem em cima. Faz diferença? Ah, porque eu só tenho esse buff. Tá, mas aí tu não vai desempenhar o máximo da classe. É isso que eu tô te falando. Então, pensa bem nos teus buffs. Pensa bem em tudo que tu vai fazer no teu personagem. Porque, mano, na arena tu vai fazer diferença. Certo? Então você vê, ó, na minha cabeça sempre tem personagens que eu falo, mano, caiu contra esse cara, vai ser guerra, tá ligado? E você tem que ser assim também, age assim, mano, faça isso com seu personagem, que aí você vai ser aquele tipo de player que o cara vai olhar, mano, essa arena não vai ser fácil, porque tem esse cara do outro lado. Basicamente é isso, mano, certo? Eu sou um dos personagens que você nunca vai me ver sem buff na arena. Se você me vê é porque simplesmente acabou, porque já tá, sei lá, acabou e na próxima eu vou... Mas não demando 100. Os caras, porque às vezes eu dono só com... Aí vem um cara e me bota um pó desse aqui, né? Que eu não vou nem dizer quem é. O cara me usa um pó desse na arena. Aí você fala, mano, vai desempenhar? Não vai. Aí eu pego e falo assim, mano, ó, vou te dar uns buffzinhos aqui, bem simples. Usa um desse, que é aquele com penetração, e você dá um desse aqui, ó, porque o cara não é GZ. Aí o cara, porra, um forte, o cara tá grande. Chega na arena, já muda, entendeu? O cara entende o efeito ali. Enfim, essas minhas dicas pra você que quer ser um personagem competitivo, você quer ir pro competitivo do game, você quer aparecer mais seu nick, porque, mano, tá muito atrelado o seu nick às coisas que você faz dentro do jogo, que você faz na arena, mano. Entendeu? Você fica muito falado, eu quero ser mais reconhecido pelas guildas. Arena, mano, você vai ser reconhecida na arena. Igualzão? Então essas minhas dicas. Fica aí esse vídeo, vou trazer mais vídeos mais pra frente aí falando sobre algumas outras coisas. Se tu gostou, deixa o like. Internet já caiu de novo, né? Deixa teu like, comenta aí. Que eu trouxe esse vídeo aí pra vocês, assim, com carinho, né, mano? Tentando passar um pouco ali do que é a lógica ali por trás de build e tudo, né? Do competitivo. Porque eu já tive lá, hoje em dia eu não invisto tanto no meu personagem pra dizer que eu sou competitivo assim. Porque, cara, você tem que investir. Chega um momento, se você não gasta, você não consegue tá entre os melhores, entendeu? Tem que ter book e tal. Eu tenho os meus bookzinhos ali. No próximo vídeo eu posso mostrar como que tá a minha conta. Se deixarem um like aí, eu mostro os books que eu tenho na minha conta. Mostro meu personagem ali na arena, no build, tudo, né? Não sou um dos mais fortes, mas competitivo tô entre um deles, né? Enfim, tamo junto.
deixa teu like aí e é nóis.